Santo Agostinho. Confissões. Livro 12, capítulos 27, 28 e 29. Capítulo 27. Os diversos sentidos da Escritura. Assim como uma fonte, em seu pequeno leito, torna-se depois mais abundante, e pelos diversos regatos que alimenta, banha espaços muito mais amplos que qualquer um deles, que deslizam através de muitas regiões. Assim também a narração do ministro de tua palavra, que deveria alimentar a tantos intérpretes, faz brotar de seu estilo sóbrio e conciso torrentes de límpida verdade, de onde cada um tira para si a verdade que pode, para depois desenvolver, lá em longas sinuosidades de palavras. Alguns, lendo ou escutando aquelas palavras, imaginam a Deus como o homem, ou como massa material, dotada de imenso poder que, por decisão nova e repentina, criara fora de si mesma, e como que a distância, o céu e a terra, esses dois grandes corpos, um superior, outro inferior, onde estão contidas todas as coisas. É ao ouvirem dizer, Deus disse, faça-se isto, e isto foi feito. Imaginam que se trata de palavras comuns, que começam e terminam, que soam no tempo e passam. Julgam que, logo após pronunciadas, começa a existir o que ordenaram que existisse. Todas as suas demais concepções ressentem-se do mesmo hábito de pensar de modo carnal. Nisto são como crianças. Pois enquanto essa linguagem humilde sustentar sua fraqueza como o seio de uma mãe, o que se fortifica, salutarmente, é a fé, que lhes faz ter como certo que Deus criou todas as realidades, cuja admirável variedade impressiona seus sentidos. Mas, se alguém, desprezando a aparente simplicidade de tuas palavras, em sua orgulhosa fraqueza, se lançar para fora do ninho que o nutriu, então cairá miseravelmente. O Senhor Deus, tem piedade dele. Que os transeuntes não pisem este passarinho em plume, manda teu anjo, para que o reponha no ninho, para que viva, até que aprenda a voar. Capítulo 28. Divergências. Para outros essas palavras não são um ninho, mas um ensombreado onde descobrem frutos ocultos, que procuram e colhem, voando e cantando alegremente. Quando leem, ou ouvem as palavras de Moisés, veem que tu estável e eterna permanência, ó Deus, domina todos os tempos passados e futuros, e por isso não existe criatura corpórea, que não seja obra tua. Veem que tua vontade, confundindo-se com teu ser, criou todas as coisas sem sofrer modificação, sem que nasça nela uma decisão nova, que não existisse antes, que criaste o mundo, não tirando de tua substância uma imagem tua, forma substancial de toda a realidade, mas tirando do nada uma matéria informe, diferente de ti mesmo, e esta poderia ser formada à tua imagem pela volta à tua unidade, segundo a medida previamente estabelecida e concedida a cada ser, de acordo com sua espécie. Veem assim que todas as obras da criação são excelentes, ou porque permanecem próximas a ti, ou porque, afastadas de ti no tempo e no espaço, fazem, ou sofrem as admiráveis variedades do mundo. Reconhecem essas coisas, e por isso se alegram na luz de tua verdade, à medida que o podem com suas forças terrenas. Outros, refletindo o sentido destas palavras. No princípio criou Deus, vê no princípio a sabedoria, porque também ela nos fala. Outro, ao considerar as mesmas palavras, entende por princípio o começo da criação, e a expressão, Deus criou no princípio, significa para ele, Deus primeiramente fez. E entre os mesmos que por princípio entendem que Deus criou em sua sabedoria o céu e a terra, um acredita que céu e terra designam a matéria da qual o céu e a terra foram criados. Outro pensa que a expressão se aplica a naturezas já formadas e distintas. Outro sustenta que a palavra céu significa natureza formada e espiritual, a terra, a natureza informe e material. Aqueles, porém, que entendem por céu e terra a matéria ainda informe, com a qual viriam a ser formados o céu e a terra, não têm unanimidade, um concebe essa matéria como origem comum das criaturas, sensíveis e espirituais, outro apenas como fonte de massa sensível e corpórea, contendo em seu vasto seio todas as realidades visíveis, oferecidas a nossos sentidos. Tampouco são unânimes os que creem que nesse texto céu e terra se referem às criaturas já formadas e dispostas. Um acredita que se trata do mundo invisível e visível, outro, apenas do mundo visível,
onde se contempla o céu luminoso e a terra tenebrosa, com tudo o que eles contêm. Capítulo 29. Mas quem interpreta a palavra, no princípio criou, como se ela quisesse dizer: primeiramente Deus criou, apenas pode entender, por céu e terra, se quiser se manter coerente à verdade, a matéria do céu e da terra, isto é, da criação universal, tanto espiritual como material. Pois, se quiser referir-se com isso a um universo já inteiramente formado, seríamos levados a indagar-lhe: se Deus criou isso antes, o que criou depois de ter criado tudo, não encontrará mais nada para criar, e, gostando ou não, ouvirá a pergunta: como é possível que Deus tenha criado isso primeiro, se nada criou depois? Se ele quer significar que Deus criou primeiro a matéria informe e depois lhe deu forma, já não é uma tese absurda, desde que seja capaz de discernir a prioridade na eternidade, no tempo, na escolha, na origem. Na eternidade, Deus antecede todas as coisas, no tempo, a flor precede o fruto, na escolha, o fruto vale mais do que a flor, na origem, o som precede o canto. Dessas 4 prioridades, a primeira e a última dificilmente se compreendem, enquanto é bem fácil entender as outras 2. É de fato raro e dificultoso conceber a tua eternidade criando, mas conservando-se imutável, as coisas mutáveis e, por isso, antecedendo-as, e precisa ter uma inteligência penetrante para compreender sem grande esforço como o som antecede o canto, uma vez que o canto é o som organizado, e uma coisa pode muito bem existir sem forma, mas o que não existe não pode receber forma. Assim, a matéria é anterior ao que dela se forma, e não porque seja sua causa eficiente, pois também é objeto da criação, nem tampouco porque lhe seja anterior no tempo. De fato, não emitimos em um primeiro instante sons desarticulados e informes, para depois os ligarmos e formar uma melodia e um canto, como se faz com a madeira e a prata ao fabricarmos uma arca ou um vaso. Com efeito, essas matérias precedem no tempo os objetos que delas são feitos. Mas com o canto não é assim. Quando se canta, ouve-se o som do canto. Não há em primeiro lugar sons desorganizados, que depois assumem a forma de canto. Logo que ele soa, o som se desvanece, e não deixa de si nada que se possa coordenar com arte. Por conseguinte, o canto é formado de sons, o som é sua matéria, e para se transformar em canto, recebe uma forma. A prioridade não se fundamenta em um poder criador, porque o som não é o artífice do canto, mas é apenas posto pelo corpo à disposição da alma do cantor, para que dele faça um canto. Nem se trata de prioridade temporal, o som é produzido ao mesmo tempo que o canto. Tampouco se trata de prioridade de escolha, o som não é superior ao canto, pois o canto nada mais é que som, mas um som bonito. Trata-se apenas de uma prioridade de origem, pois o canto não recebe forma para se tornar som, mas o som para se tornar canto. Compreende-se por esse exemplo, que a matéria das coisas foi criada antes, e chamada de céu e terra, porque dela foram formados o céu e a terra. Não foi criada antes em sentido cronológico, porque o tempo só tem início com a forma das coisas. Ora, a matéria era informe, e se tornou perceptível juntamente com o tempo. Todavia, nada se pode mencionar dessa matéria a não ser alguma prioridade temporal, embora ocupe a última posição na escala de valores, pois o que tem forma é evidentemente superior ao que é informe, ou que foi precedida pela eternidade do Criador, que a fez para que fossem feitas do nada todas as coisas.